Irmãos, livro de Mateus, Evangelho segundo escreve Mateus. Mateus faz parte dos livros chamados sinóticos, ou então parecidos. O que você encontra em Mateus, você encontra também em Lucas, em Marcos e em Lucas. E esses três vão contar basicamente a mesma história em algumas passagens que tem neles. E eles são chamados de evangelhos sinóticos, o evangelho de Jesus. Irmãos, Mateus escreve o seu evangelho por volta do ano 70 depois de Cristo. E Mateus ele quer mostrar para todos para quem vão ler o seu evangelho, que Jesus era o cumprimento da lei e que Jesus também era o Messias a qual eles esperavam que viesse sobre a terra. Mateus também, irmãos, ele escreve de judeu para judeu. Mateus ele quer expressar e mostrar que os judeus não precisavam mais esperar pelo Messias, porque ele já estava ali, e Mateus já tinha vindo pela terra, e ele já tinha operado maravilhas. Então Mateus, no seu evangelho, quer mostrar que Jesus era o cumprimento da lei e o Messias aguardado, o Messias esperado por cada um de nós. Jesus já andou sobre a terra, e a próxima vinda de Jesus é para vir buscar uma igreja lavada e remida com o seu sangue. Mateus, irmãos, ele vai buscar e saber, e Mateus ele quer saber o que Jesus viveu no seu evangelho, e ele vai procurar e ele vai anotar tudo dentro desse evangelho. Ele não é tão detalhista como Lucas, porque Lucas ele não viveu e não conviveu com Jesus, e ele vai buscar mais a fundo, e tem coisas que você vai encontrar no livro de Lucas, que você vai ver que tem mais um detalhe, mas Mateus escreve para que todos pudessem crer na palavra de Deus. Capítulo de número 14, você vai encontrar no capítulo de número 14, a morte de João Batista, aquele que clamava no deserto, aquele que veio antes de Jesus, que pregava e dizia: antes de mim tem um que vai vir para sarar essa terra, tem um que vai pisar na cabeça da serpente. João Batista anunciava o evangelho de Jesus, lá no deserto, onde as pessoas não queriam ouvir a palavra. João Batista estava ali desbravando e falando que Jesus estava vindo, e ele tem um encontro sim esperado com Jesus Cristo. E quando Jesus vai até João Batista, o João Batista se recusa a batizar Jesus, mas Jesus disse para João Batista: não faça isso, tem que se cumprir a palavra. E João Batista batiza Jesus, e no capítulo de número 14, você vai encontrar como que foi a morte de João Batista. No capítulo 14 também você vai encontrar a primeira multiplicação de pães e de peixes, a qual Jesus fez no seu ministério. Depois que Jesus é batizado por João Batista, começa o seu ministério. Jesus vai para o deserto, e depois do deserto começa o ministério de Jesus. Alguns historiadores vão dizer que o ministério de Jesus foi por pouco menos de 3 anos e meio, e Jesus vai falar e vai pregar a palavra, vai tentar ensinar o máximo que ele pôde para todos que queriam ouvir a sua palavra. Jesus realiza esse milagre, multiplica pães, multiplica peixes, no capítulo 14. Mas eu me deparei com a história, no mesmo capítulo, que Jesus ele anda sobre as águas, Jesus anda sobre o mar, e eu me deparei e fiquei maravilhado sobre o que Jesus fez nesse dia. Jesus está pregando, está ensinando, porque aonde Jesus estava, era interessante, aonde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão querendo saber o que Jesus estava falando. Aonde Jesus estava, a multidão estava perto. A Bíblia, em algumas passagens, vão dizer que cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, uma multidão, mais de 20.000 pessoas, ouvindo Jesus, querendo saber o que Jesus estava falando. E eu imagino o tanto que seria maravilhoso, irmãos, se cada um de nós vivesse quando Jesus estava sobre a terra.
o maior pregador de todo mundo, estava sobre a terra, ensinando, falando do amor dele para com a minha vida e para com a sua vida. Era isso que Jesus estava fazendo. Maravilhoso ouvir Jesus. Jesus tem algumas passagens que fala que Jesus começava a falar, e em dias Jesus continuava falando, e a multidão não queria se apartar de Jesus. Jesus tinha que olhar para os discípulos e dizer: temos que despedir a multidão. E no capítulo 14, quando Jesus pede para os discípulos a entrar no barco, Jesus diz: entra no barco, que eu vou despedir a multidão. Os discípulos entram dentro do barco, e Jesus fica ali, tenho certeza, que falando mais algumas coisas, e despedindo a multidão, dizendo: pode ir, vá em paz, o Deus Todo-Poderoso está com vocês, o reino dos céus aguarda a cada um de vocês. Jesus despedindo a multidão. E diz a palavra que Jesus ele vai ao monte orar à parte, sozinho. Jesus ele tinha a intimidade com o Pai, Deus, a intimidade que cada um de nós temos com Jesus. Temos que ter intimidade com o Mestre. Quando Jesus mostra isso para nós, Jesus vai orar à parte sozinho, dizendo: eu tenho intimidade com o meu Pai. E eu tenho uma pergunta para você nesta noite: qual que é a tua intimidade com Jesus? Se você ainda não tem uma intimidade para ficar muito próximo de Jesus, eu tenho algo para te falar nesta noite. O véu foi rasgado e você pode se aproximar do Mestre a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver. O véu foi rasgado para eu e você adorar a Jesus em espírito e em verdade, não precisar de ninguém interceder por nós. Sabe por quê? Você está ligado diretamente no céu, diante de Deus. Amém? Jesus ora, e diz a Bíblia Sagrada que Jesus, o tempo passa, e Jesus tem que ir até os discípulos, e o barco já está no meio do mar, já está no meio do caminho, e tem tempestade nesse barco. E eu aprendi algo dentro dessa palavra. Jesus coloca alguns homens dentro de um barco, e Jesus está orando, e a palavra diz que o barco já estava no meio. Sabe o que eu entendo aqui? É que Jesus te colocou dentro de um barquinho, e o barquinho já está navegando, mas tem algo que acontece, tem vento, tem tempestade. Às vezes você pensa que o barquinho vai até naufragar, às vezes você olha e diz: não tem mais jeito, o meu barco vai afundar no meio dessa tempestade. Mas eu venho com uma palavra ao teu coração na noite de hoje. Aquele que te colocou dentro do barco, ele nunca tirou os olhos de você por nenhum momento da sua vida. Sabe por quê? Porque se ele tivesse tirado os olhos de você, você já tinha morrido, você já não existiria mais. Mas os olhos do meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que chama Jesus Cristo, o Nazareno, está olhando para mim, para você nesta noite, está dizendo: tenha bom ânimo, eu estou te olhando. Jesus nunca tira os olhos de você. Jesus nunca se apartou de você. Entenda, diz a palavra que Jesus vai ter com os discípulos andando sobre as águas. Tem tempestade, tem vento forte, mas o meu Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que o vento, que a tempestade não para o que o meu Deus quer fazer. Eu vou falar de novo, eu acho que você não entendeu. A tempestade e o vento não para o que o meu Deus quer fazer na minha e na sua vida. Tem tempestade, tem vento, mas ela não impede o que Deus quer fazer na sua vida. Tudo aquilo que você tem passado, vivido na presença de Deus, pode até ter enfraquecido a sua fé, mas não vai parar o agir de Deus na sua vida em nenhum instante. Não vai parar o que Deus tem que fazer na sua vida.
Jesus está indo em direção aos discípulos. E a Bíblia fala que os discípulos olham e vê um vulto, imaginam e pensam que é um fantasma, estão com medo, estão apavorados, sem saber o que fazer. Mas logo Jesus diz: não temas, sou eu. E quando Jesus fala, não temas, sou eu entendo algo aqui dentro dessa passagem. Sabe o que eu entendo? É que por mais que as situações que nós temos vivido e pensado, será se Deus me abandonou? Jesus fala, eu sou, eu posso. Sabe a quem você serve? O grande eu sou. Não tema em nenhum momento da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é em todos os instantes com você e na sua vida. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que servir a Jesus. Eu falo isso com toda a convicção, que já tem quase 13 anos que eu ando na presença de Deus. Eu falo com a convicção para você, foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Talvez você olhe para mim e pensa, mas tu não tem um carro novo, tu não tem carro próprio, casa própria, você não tem nada. Mas eu entendo algo, sabe por quê? Talvez se Deus me der, eu vou embora e nunca mais volto. Eu sou mais não ter um carro novo, mas ter a presença de Deus. Eu sou mais não ter casa, mas ter a presença de Deus. Sabe por quê? Porque nada neste mundo compra a presença de Deus que habita em você. Nada compra, irmãos. Nada pode comprar a presença de Deus. Nada pode comprar o que Deus pode te dar. Eu cantei um hino aqui, da harpa, e ele diz, quão glorioso cristão é Pesares, na cidade que não tem igual. Irmãos, quando eu olho para a letra desse hino, eu penso, eu vou morar na melhor cidade que vai existir em toda a face do planeta, irmãos. Em toda a face do universo, você vai morar na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro e de cristais. Tudo aqui neste mundo vai passar, mas o meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele nunca vai passar. A palavra dEle vai permanecer em todos os instantes. Sabe aonde eu quero te ver? No grande coral, na Nova Jerusalém, aonde nós iremos cantar que Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo. É lá que nós iremos morar, irmãos. É lá que nós iremos viver. Nada pode te apartar de ir morar com Jesus. Você tem a escolha em suas mãos. Para onde você quer ir? Sabe quando você está dirigindo, ou então quando você sai na rua, você tem a escolha para onde você quer ir. Assim é o que Jesus fez. Ou então o que Deus fez para você. Você pode escolher ir para o inferno ou ir para o céu, irmãos. Jesus te deu a escolha. Jesus está dizendo, eu tenho a melhor cidade para você. Você escolhe a viagem que você quer seguir, porque eu tenho o melhor para você preparado, mas não é aqui, é lá em cima. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Jesus está andando sobre as águas. Pedro e os discípulos olham e veem, Jesus diz, não temas, sou eu. Aí Pedro vai dizer, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor, andando sobre as águas. Aí Jesus, vem. Jesus diz, vem Pedro. Eu imagino, irmãos, a cara de Pedro. Pedro
vai até a beirada ali do navio, do barco. Eu tenho certeza que ele colocou os pés dentro d'água com algum medo. Porque por mais que Jesus estava dizendo, vem, tinha uma tempestade, tinha um vento forte. Aí Jesus estava dizendo, vem. Aí Pedro, eu tenho certeza, temeu alguma coisa antes de sair do barco. Porque nós somos assim, nós somos seres humanos, irmãos. Às vezes Deus está dizendo, faça. Aí a gente pensa, eu não vou fazer não, eu não sei se é Deus que está falando comigo mesmo. Eu não vou lá na casa do irmão fazer uma visita não sei se é Deus que está falando comigo. Eu não vou sair aqui não, está muito confortável, sabe? Aqui está mais seguro, eu não vou lá não. Eu não vou evangelizar não, eu não vou falar do amor de Deus não. Aqui está bem seguro, entre as quatro paredes aqui, a tempestade está para lá, eu vou ficar aqui mesmo. Aqui está confortável. Sabe por quê? Porque nós gostamos de conforto. Mas Jesus está dizendo para Pedro, vem Pedro. Aí Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. E quando ele está chegando perto de Jesus, nós acabamos de ler, Pedro vai começar a afundar. Pedro temeu ao vento forte, a tempestade, tirou os olhos de Jesus e começa a afundar no meio daquele mar. Temeu a morte. Sabe o que eu aprendo aqui nessa passagem? É que quando Jesus diz, vem, ele se responsabiliza com o que ele vai fazer. Sabe quando você levantou a mão e disse, eu aceito a Jesus? Jesus estava dizendo, vem, eu me responsabilizo com o que vai acontecer com você. Jesus comprou, irmãos, os seus pecados na cruz do Calvário. E quando você levanta a mão e aceita Ele, Ele diz, os seus pecados eu já paguei, só anda, caminha, levanta a cabeça, não tira os olhos da minha presença, não tira os olhos, fixa os olhos em mim, porque eu sou o teu socorro nas tribulações que você tem vivido. Jesus está aqui na casa, irmãos, sabe por quê? Porque tem gente necessitada de sentir a presença dEle, de ouvir a voz do Senhor, e Deus está aqui nesta noite dizendo ao teu coração, vem, faça o que eu estou falando para você, que eu me responsabilizo com o que eu vou fazer com você. Só isso. Aí Pedro afunda, não afunda? Jesus chega e pega na mão de Pedro e levanta Pedro e diz, homem de pequena fé. Aí eu me lembrei de uma passagem em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Sabe de quem que é? É dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. Irmãos, olha, entenda isso aqui. Pedro afunda. Aí Jesus pega na mão de Pedro e levanta. E diz, homem de pequena fé. A graça estava pertinho de Pedro. A graça estava segurando na mão de Pedro. E a graça de Jesus está sobre esta igreja nesta noite. Irmãos, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Tem uma graça de Deus sobre esta igreja. A graça de Deus está sobre a igreja.
Se você crê, irmãos, verá a glória de Deus nessa noite. Sabe por quê? Ele se faz presente neste lugar. Eu sei que você pode sentir a graça de Deus aonde você estiver, mas nesta noite Jesus está na casa, está dizendo: eu tenho graça para você nesta noite. É a graça. É pela graça, irmãos. A graça, você foi compro pela graça de Jesus. Aí, já estou partindo para o final, irmãos. Jesus pega na mão de Pedro e leva Pedro de volta para o barco. Entra dentro do barco. É uma experiência. Pedro viveu uma experiência que nenhum homem sobre a face da terra vai viver. Vocês já ficaram sabendo de outro homem que andou sobre as águas? Além de Jesus e Pedro? Eu não fiquei sabendo. A não ser de barco, ninguém mais. De a pé, ninguém andou mais sobre as águas. E eu te conto algo aqui. Sabe quem que era Pedro? Pedro era um pescador. E quando Jesus encontra Pedro, Pedro está pescando. E Pedro está numa situação tão ruim, que Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Um pescador profissional, pescou a noite inteira em mar alto, não trouxe nada para casa. Imagina aqui, irmãos, um cara é profissional, ele sabe aonde pegar peixe no mar. E Pedro, quando Jesus encontra Pedro, Pedro está tão chateado, eu tenho certeza. Ele está lavando as redes para guardar as redes. Daquele dia, não tinha negócio. Pedro não ia receber o seu salário naquele dia, porque ele tinha ido para o alto mar e não tinha trazido nenhum peixe. Mas quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Não é verdade? Quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Aí Jesus prega, fala assim: ô Pedro, me empresta o teu barco. Aí Pedro cede o barco para Jesus. Aí Jesus sobe no barco de Pedro. Aí Jesus afasta um pouquinho o barco aí, Pedro, porque tem uma grande multidão e ela precisa ouvir a palavra. E Jesus prega. E Pedro, de livre e espontânea vontade, empresta o barco para Jesus. E Jesus prega. E o culto acaba. Mas quando o culto acaba, Jesus nunca vai despedir ninguém triste e ninguém abatido. Eu entendo isso quando Jesus encontra Pedro. O culto acabou. Aí Jesus olha para Pedro e diz: mas para você eu tenho algo a mais, Pedro. Vamos para o alto mar pescar. Irmãos, eu quando vou pescar e não pego nada, não me chama que eu não vou voltar para o meio do mato para pescar. Não adianta, eu não ia. Se eu for pescar, o Ricardo me conhece. E nós não pegar nada, com certeza naquela represa nós não volta por um bom tempo. Aí o mesmo mar que Pedro voltou e não pegou nada, Jesus está dizendo: vamos voltar para o alto mar. Vamos voltar a pescar. Tu lavou as redes, recolheu as redes, mas nós vamos usar a rede novamente. Tem gente que está me entendendo aqui o que eu estou dizendo. Irmãos, Jesus leva Pedro para o alto mar. Aí Jesus diz: tá bom aqui, para aí agora. Aí Pedro olha e diz: eu pesquei a noite inteira, que era o momento certo de pescar. Esse caba chegou agora, me trouxe para o alto mar e está dizendo: lança as redes novamente. De dia, onde nada, não pegaria nada de dia. Aí Pedro lança as redes, segundo a palavra de Jesus. Aí quando Pedro está puxando as redes, sabe o que acontece? Pedro sente um peso tão grande e diz:
eu não vou conseguir tirar essas redes, porque os peixes são muitos, eu preciso de ajuda. Aí quem estava na praia, precisando também de um milagre, Pedro diz: vem, porque para mim só não dá, eu preciso de ajuda, vem aqui. Vem outro barco e socorre Pedro. Sabe o que eu entendo aqui? Tem gente que entrou na igreja desanimado, abatido, humilhado, triste, mas o meu Jesus, que é todo poderoso, que está aqui nesta noite, Ele está dizendo: eu só estou te pedindo para lançar as redes novamente, que eu quero fazer algo no teu ministério, na tua vida, no teu chamado. O teu chamado ainda não morreu, porque quem te chamou foi Jesus Cristo, o Nazareno, e Ele está aqui nesta noite para te entregar o teu milagre. Só quem crê, levanta a mão, adora Jesus, Ele está na casa, meu Deus, aleluia. Santo, 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 louvado seja o nome de Jesus. Ei, no teu barco ainda tem Jesus, no teu barco Jesus ainda está, o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai naufragar, as esperanças ainda não morreu, porque Jesus que dará a última palavra. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Quem dá a última palavra, quem determina é Deus na sua vida. Nenhum homem sobre essa terra pode falar que você é um derrotado. Sabe por quê? Jesus te escolheu e você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Irmãos, eu vou contar mais para mim terminar, já tô terminando aqui. Sabe quem que era Pedro? Pedro era um homem que agia por impulso. Jesus diz: eu vou morrer, Pedro. Aí o Pedro diz: eu irei contigo, Senhor, eu vou morrer contigo. O soldado vem até Jesus para pegar Jesus. Pedro arranca a espada, corta a orelha do homem. Jesus diz: Pedro, não é desse jeito. Jesus vai lá e faz um milagre e restitui a orelha do homem. Pedro estava aprendendo, era um processo. Mas chega uma hora, irmãos, que Jesus faz uma pergunta. E sabe qual era a pergunta de Jesus? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro vai dizer: Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz: quem te revelou não foi ninguém sobre esta terra, foi o Pai que está no céu. Aí Jesus não para. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu é pequeno, pedra pequena, mas sobre você eu edificarei a minha igreja. Entenda o seguinte: para quem não era nada, Jesus estava dizendo: quando eu for para o Pai, Pedro, eu vou deixar a responsabilidade da igreja nas tuas mãos. É você que vai dar início à igreja junto com todos os discípulos, e a igreja vai crescer. E sabe o que aconteceu? Eu vou te dar uma notícia. Pedro pregou tanto, o evangelho cresceu, e a igreja, a palavra de Cristo no Brasil, de Acreúna, foi fundada. E sabe o que acontece? Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. O inferno perdeu novamente, porque quanto mais a igreja é atacada, a igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. Eu estou sentindo uma graça de Deus sobre este lugar, e eu sei que Deus está aqui. Sabe por quê? Porque Ele está neste lugar para te entregar a sua vitória. Meu Deus, só você que crê, só você que crê. Levanta a tua mão, esboça uma reação aí, chama a atenção de Jesus. Irmãos, fica de pé, não vou tomar mais tempo. Entenda algo aqui. Jesus acalma a tempestade quando Ele chega dentro do barco. Jesus repreende o vento. E há uma grande bonança naquele mar.
Jesus devolve Pedro para o barco. E Jesus chega dentro do barco. Tudo vai bem. E eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite. Sabe quando Jesus coloca Pedro dentro do barco? Eu entendo que o que Jesus estava tentando fazer, ou o que Jesus fez, foi simplesmente unir todos os discípulos dentro do barco, e Jesus era a presença maior naquele barco. Imagina aqui, irmãos, essa igreja, estamos dentro de um só barco. Às vezes tem vento, tem tempestade, tem gente que vai, mas Jesus faz retornar. Porque nem só de bonança nós vamos viver na presença de Deus. Quando tudo vai bem, é fácil adorar o Senhor. Quando tudo está legal, é muito bom dar glória. É sim. Mas lembra, você está dentro de um barco. E quem é o dirigente do seu barco, o comandante do seu barco é Jesus Cristo. Ele nunca vai abandonar o teu barco. E todas as vezes que o barco tiver uma tempestade, eu tenho certeza absoluta que Ele vai acalmar essa tempestade dentro do teu barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande neste lugar. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande neste lugar. Irmãos, Deus me trouxe até aqui para ministrar essa palavra ao teu coração, com um objetivo. Sabe qual que é? É que você reconheça que você necessita de estar na presença dEle em todos os momentos. Aleluia. Fecha os teus olhos, eu estou terminando. Ah, Senhor. Aleluia. Irmãos, você está livre para adorar o Senhor, para falar com o Senhor aí no teu lugar. Você está de olho fechado, não tem ninguém te olhando, é só você e Deus, só Ele está te olhando neste momento. Só Jesus está te olhando, e você pode falar com Ele em qualquer momento da sua vida. Nesta hora aqui é só você e Deus, é só você e o Senhor Jesus Cristo. Começa a adorar a Deus aí, eu vou orar com você. Eu vou orar com você porque eu sei que Deus tem algo grandioso para fazer aqui nesta noite. Eu sei que Deus tem algo a operar na tua vida nesta noite. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, diante dos teus olhos. Senhor Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que já passou por momentos muito ruins, Pai, na sua vida. Senhor Jesus, eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que está vivendo esse momento ruim. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus, que o vento parece que não vai cessar. Mas eu sei, meu Deus, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, que é o Senhor, pode acalmar esse vento, essa tempestade. Meu Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que sara as feridas. Eu sei que é o Senhor, meu Deus, que tem curado a cada um, meu Pai. Eu peço ao Senhor, nesta noite, Pai, estende as suas mãos sobre este lugar, sobre as vidas que aqui estão, Pai, e que elas possam receber essa palavra, que elas possam voltar para casa fortificadas na tua presença, porque eu sei que só o Senhor é Deus para fazer todas as coisas em nossa vida. Aleluia. Aleluia. Com os olhos fechados, irmãos, com os olhos fechados, como eu estou aqui. Aleluia. Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém hoje que deseja reconciliar na presença de Jesus, através da palavra a qual foi pregada? Jesus está dizendo: só vem, eu vou fazer por você.
Só vem, a palavra é que vai te curar. Essa ferida aí é a palavra de Deus, aleluia. Eu estou com os olhos fechados, irmãos, e Deus está gritando no coração de pessoas nesta noite aqui, e Deus está dizendo: vem, vem, aleluia, vem. Ah, meu Deus, irmãos, eu vou insistir, porque Deus está falando nesta noite. Deus está dizendo: vem, aleluia. Eu quero acalmar essa tempestade aí. Vem, meu Deus, aleluia. Santo, 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 santo. Tenho a graça de Deus sobre esta casa, irmãos. Santo, 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 aleluia. Meu Deus. Santo, aleluia. Meu Deus. Deus está dizendo: vem, aleluia. Ah, meu Deus. Deus está curando feridas aqui nesta noite, irmãos. Creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Glórias a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glórias a Deus.